We are live. O pai tá on. Bem-vindos ao canal Think DevOps junto a eu. Hoje a gente vai discutir um tópico de muita importância para todos nós, para quem trabalha com DevOps no geral, quem trabalha com operação, com infraestrutura, que é um tema relativamente novo e muita gente não está familiarizado com ele, porém já tem gente adotando. Então a discussão é exatamente por que ainda não está pronto para o mainstream. Então a gente separou uma reportagem do InfoWorld, que o nome é Why GitOps is not ready for the mainstream yet. O que isso quer dizer, né? Por que GitOps ainda não está preparado para o mainstream, mas ainda, né? Ainda não está. Eles são bem claros com isso. E aí, Pedro, o que você me conta? E aí, tudo bem? Cara, eu dei uma lida nesse post, bem bacana, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. É por isso que a gente está criando esse vídeo, né? Vou compartilhar aqui a tela do post para a gente dar uma olhada. Essa daqui. Why GitOps isn't ready for the mainstream yet? E quais são os desafios que a gente encara quando a gente começa a falar sobre GitOps? Né? Sim. Só para dar uma introduzida, para quem não conhece o que é GitOps, né? Então, GitOps é um framework operacional. Tá? Muita gente chama de framework operacional. Então, são as melhores práticas que você tem na área de desenvolvimento de software aplicado na parte de operação. Ele mistura muito com Infrastructure as Code. Se você não sabe, a gente tem outro canal em inglês. Nesse canal tem um vídeo da gente discutindo esse Infrastructure as Code. E ele usa, então, CI/CD, compliance, colaboração, version control. E tem aquele principal item. Qual é aquele principal item de estudo, hein, Pedro? Git. E somente uma single source of truth, né? Yeah. Que é exatamente somente uma fonte confiável, onde todo mundo vai escrever só naquele lugar, exatamente naquele lugar. Entendeu? E é bom que você tem várias estratégias para utilizar quando você começa a utilizar a infraestrutura como código. Sem infraestrutura como código não existe GitOps. Tá? E o infraestrutura como código é uma excelente prática dentro do DevOps, porque você começa a versionar a sua infraestrutura. Você já ouviu falar em versionamento de infraestrutura? Quais são os pacotes que você está rodando nos seus servidores? Quais são as versões dos pacotes? Quais são as versões das configurações que você tem naquele servidor? Se você precisa evoluir, como é que você consegue fazer um rollback? Imagina você fazer tudo isso em cima de código. E o GitOps, ele vem para isso, ele vem para criar justamente essa forma única de repositório único, na verdade, onde você tem tanto o seu lado do seu desenvolvimento quanto o seu lado de operações. Os dois, eles têm que caminhar juntos. Se eles não estão caminhando juntos, você pode ter alguns problemas em alguns passos. E como que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Bem, esse post ele fala um pouco sobre os desafios que a gente encara quando a gente começa a escalar, principalmente o GitOps. Por quê? Imagina você trazer toda a sua operação de infraestrutura e de desenvolvimento, todos os seus deployments para uma pipeline. Como é que você começa a estruturar a estratégia? Como é que você pensa na sua infraestrutura hoje e a sua infraestrutura daqui 1 ano, talvez 2? Então já o primeiro tópico, acho que é exatamente esse, que é a falta de padrão, né? Que ele chama de GitOps Lack of Established Partners, que é exatamente os padrões que faltam, não existe, né? Sim, é porque muita gente, quando a gente começa a falar sobre DevOps, tem uma coisa que as pessoas se esquecem, que é o ALM, Application Lifecycle Management. O ALM, ele tem 3 grandes áreas que precisam ser elencadas e elas precisam trabalhar em conjunto. Antes do DevOps, já existiu o termo ALM há muitos anos, mas ele nunca teve a devida atenção, na minha singela opinião. Porque dentro do ALM, você tem a governança de TI, a operação e o desenvolvimento. Quais são os padrões, quais são as métricas de aceitação, quais são as definições que você tem nas 3 grandes áreas. Quando a gente fala de governança de tecnologia, por exemplo, você tem algumas áreas, como arquitetura corporativa, segurança, qualidade,
escritório de projetos, auditoria e contratos. Cada uma dessas áreas, elas têm interdependência, com certeza, porque faz parte dentro de uma única área, né? Mas, por exemplo, se você não tem uma arquitetura corporativa que define os padrões de desenvolvimento, os padrões de deployment, os padrões que você vai seguir com os seus sistemas locais, e como que você consegue manter isso? Se você não tem a sua arquitetura corporativa muito bem definida, como é que você consegue fazer a parte de qualidade? A parte de qualidade, ela tem que validar se aqueles padrões, aquelas definições que foram feitas na arquitetura corporativa estão de acordo, se estão em compliance ou não. E aí você vem com a parte de segurança. A parte pode ser uma segurança técnica, pode ser uma segurança de negócio. Como é que você está linkando isso junto com a qualidade? Quando você tem esses três bem estruturados, você tem a outra parte, que é, eu estou seguindo de fato aquilo, então você tem uma auditoria em cima. Dependendo do projeto que você está seguindo, você tem algumas regras, padrões de mercado. Por exemplo, se você tem um projeto de seguradora, você tem que seguir algumas regras da SUSEP, por exemplo, no Brasil, que são as regras de seguro. Se você está numa instituição financeira, você tem outras regras. Existem leis que você tem que se embasar e você tem que ter uma trilha de auditoria das modificações. Trilha de auditoria para saber de segurança, quem teve acesso a dados, quem fez o deployment, quem fez alguma coisa. Então, bem, você tem as três áreas, você já adicionou a auditoria, certo? Quando você tem tudo isso, imagina, eu tenho uma empresa de software, eu tenho uma empresa, minha empresa não é de software, eu tenho uma empresa, uma instituição financeira, eu preciso de um sistema. Se eu contrato uma fábrica de software, como que eu passo, quais são os requisitos que eu tenho de qualidade? O que ela tem que me fornecer? O que é aceito dentro da minha instituição? Mesmo eu não sendo uma área tecnológica, foco tecnológico, eu preciso de uma área tecnológica que ela precisa validar. Caso contrário, eu contrato qualquer coisa e o que me entregarem eu vou ter que aceitar. Não tem nada estabelecido? Não tem estabelecido. Como é que você consegue validar? E aí, para você validar, para você fazer um aceite de um código desse, você precisa, sim, de uma área tecnológica para poder validar se ela está em compliance com a sua parte de governança. Se aquela estrutura, se a gente não estiver falando de cloud native, a gente está falando, vamos precisar rodar isso localmente, porque existem alguns pontos, ou algumas coisas, por exemplo, instituição financeira geralmente utiliza mainframe. Você vai usar mainframe na nuvem? Não vai. Pode, mas geralmente você vai querer manter isso dentro da sua instituição. Vai querer isso dentro do seu data center, embaixo do braço ali, e vambora. Então, sim, você tem algumas... Pode falar. É porque tem uma frase que eu achei super legal no meio desse tópico aqui, que ele fala que até que tenhamos padrões genuínos nessa área, né? Acertar sua arquitetura de GitOps vai ser sempre uma arte e não uma ciência. Que é exatamente porque não tem nada estabelecido. Sim. Cara, imagina o seguinte, se você não tem definido quais são os padrões, e muitas vezes, e o que acontece muito no Brasil, você não tem uma fábrica de software, você tem várias. Imagina cada sistema que tem dentro da sua companhia com padrões diferentes. Totalmente, estruturas, comportamentos totalmente diferentes. Não estou falando que todos os sistemas têm que ter um padrão, mas o padrão, vem o padrão justamente para te facilitar, para você ter um processo mais... Para te guiar, reduzido, né? Mais enxuto, e para te guiar, justamente. Então, assim, a sua área de governança, ela define como que você vai contratar. E assim, o contrato não quer dizer que você tem que contratar externamente. O que muitas empresas estão fazendo é criando a área de tecnologia separada. Então, o seu negócio, ele vira, de fato, um cliente da sua área de tecnologia. Sim. Eu já vi isso acontecer, e aqui na área de tecnologia, você tem um CTO muito forte, que, cara, os padrões que a gente definiu é que vai ser seguido. Porque, em muitos dos casos, o negócio que não entende de tecnologia quer falar como é que a tecnologia tem que ser feita. Sim. Eu já vi isso. Sim. Muitas vezes. Nunca dá certo, né? Não. E aí, a sua área de
desenvolvimento, essa área de operações, elas têm os seus processos internos, suas procedures, mas elas têm que seguir um norte. Qual que é o norte? Ele vem da governança. E a governança, o ILM, ele é um PDCA, é um ciclo, é um loop que ele está sempre retroalimentando. Para isso, quando você define tudo isso, fica muito mais fácil uma adoção de um GitOps. Sim. Mas isso quando você inicia o processo já pensando nisso. Porque depois que você tem tudo estruturado, é muito difícil você sair, porque muitas vezes você tem que fazer migração, porque você tem que adotar um padrão. Quantas vezes, quando você está usando o servidor Linux, você coloca a sua aplicação para rodar num diretório diferente? Para cada aplicação, um diretório diferente. Como é que você padroniza isso? Você vai trazer isso para dentro do seu playbook, aí o seu playbook ele fica gigantesco. Não o playbook ele vai ficar gigantesco, mas sempre tendo que definir todas as variáveis dentro do seu playbook. É bom? Depende da estratégia que você vai utilizar. Não existe receita de bolo aqui, tá, gente? Sim. Na minha opinião. Sim, eu concordo com você. Mas fechando tudo isso, então, quer dizer que, inclusive, é o próximo tópico, né? Que ele fala que GitOps tools need to mature. E ele fala que as ferramentas precisam amadurecer, né? Por quê? Porque exatamente elas não estão sendo tão utilizadas no mercado, não estão passando pela etapa de teste, né? Que efetivamente quando você consegue o resultado, quando você desenvolve essas ideias, esses padrões, etc., você coloca em prática no mercado. Para isso você precisa de tempo. Então, assim, tem que amadurecer realmente, não tem jeito. As ferramentas precisam nascer. Ele dá exemplo do Argo e do Flux, né, para esse tipo de processo, que ele fala que pode simplificar a sua vida, mas que ainda precisa de amadurecimento. Então, assim, quem começar agora vai passar um pouquinho mal mesmo no início. Só acho que é esperado, né? Sim, assim, existem alguns outros problemas assim, de integração. Por exemplo, dentro da sua companhia, você define quais são as ferramentas que você vai utilizar. Essas ferramentas, elas têm integração entre si? Qual o nível de integração? Porque é importante. É importante você falar de integração, é importante você falar a estrutura que ela segue, como que ela funciona. Na minha singela opinião, eu sou um grande fã do Azure DevOps, e para mim a parte de pipeline dele é sensacional, a parte de build, a parte de release, que é um pouco mais complexo de você fazer e uma visualização um pouco, como é que eu poderia dizer, mais simplista dentro de um GitLab, por exemplo. Dentro de um Azure DevOps você tem algumas estruturas muito fáceis de ser utilizadas. E principalmente a parte de secret, senhas. Eu não sei se vocês já viram, mas no Azure DevOps, por exemplo, quando você define uma senha, você não consegue ver aquela senha mais. Se você precisa editar, você vai ter que adicionar ela novamente. No GitLab, não. Ela fica em open text. Você consegue ver. E todo mundo que tem acesso ao repositório. Vai conseguir ver. Sim, a não ser que você comece a estruturar muita parte de permissão, que é um trabalho gigantesco, né? E outro grande como é que eu falo, desafio quando a gente fala de GitOps e com tools é quando eu tenho soluções híbridas. Eu tenho uma infraestrutura on-premise e uma parte dela on-premise e uma parte dela no cloud. E quando você começa a interligar as duas, eu preciso colocar um runner dentro da minha infraestrutura on-premise para ela não ter que ficar conectando de fora, aí eu não preciso de VPN, como é que eu vou fazer a minha estruturação de... Vira literalmente uma loucura, né? Sim, e aí imagina, realmente você precisa amadurecer a utilização das ferramentas. Sim. Uma das coisas que eu vejo muito, às vezes você começa, por ter facilidade em algumas ferramentas, você começa a ter um parque gigantesco de ferramentas. Você tem 10, 20 ferramentas e uma seria suficiente para fazer tudo aquilo. Sim. Porém, aquele ônus e bônus, né? Você não vai ter uma ferramenta que vai fazer 100% do jeito que você ama, do jeito que você gosta. De uma forma simplista. Aí você fica assim, não, eu consigo fazer isso aqui, fica melhor aqui usando o Git aqui como repositório, eu vou fazer a parte pipeline no Jenkins, e aí depois eu vou fazer utilizando o
ou not Sonor Cube, o Nexus para fazer a parte de repositório, de binário, né? Cara, como é que você vai fazer tudo isso? 300 ferramentas, você vai ter que dar manutenção em 300 ferramentas depois. Sim. Isso é depois segura a bomba, né? Segura a bomba, cara. Então, assim, tem que aprender a fazer esse balanceio. Falar assim, cara, eu preciso realmente de quantas ferramentas? É uma discussão bem longa, né? Sim. Não, e até a utilização. Uma coisa que a gente estava até conversando anteriormente aqui, que é a parte de estrutura de repositório. Cara, eu já fiz muita consultoria e todos os clientes que eu passava, todos, a estrutura de código-fonte eram diferentes. Isso depende da complexidade do projeto, complexidade do time, como que vai ser a venda do seu software, se você vai ter uma branch por cliente, se você vai ter um repositório por cliente. Às vezes você tem um sistema único que ele afeta 20 clientes. Cada cliente tem a sua necessidade, cada cliente tem a sua peculiaridade. Como é que você vai gerenciar isso? Você vai manter um código base com submódulos para cada cliente? Como é que você vai fazer? Sim. Agora imagine isso também com infraestrutura. Sim. Eu também. Agora, vamos lá, é a receita do capeta isso aqui, né? Falta padrão estabelecido, GitOps lacks estado, GitOps tools need to mature. Então, você precisa disso. E aí, eu te digo, e realmente ele fala isso no artigo aqui também, running GitOps at scale poses significant challenges. Então, ele está falando que quando você vai escalar, o negócio fica doido. Aí você encontra realmente os challenges, que são os desafios, né? Quando você monta um time, ele dá um exemplo de 10, 15 especialistas, show de bola, easy, molezinha. Mas quando você escala, o negócio fica louco, que é exatamente o que a gente falou. Não tem padrão estabelecido, não tem ferramenta. Como é que faz? Ele dá um exemplo muito legal. O cara fala para ele, pô, toda vez que eu pego alguém falando, né, que adotar GitOps é um processo fácil, ele fala, pô, eu sempre faço a mesma pergunta, né? Tipo, pô, como é que você faz para promover, né, os ambientes? Em casos diferentes, né? Ele sempre fala, eu sempre recebo uma resposta diferente. Então, assim, exatamente, falta o padrão, falta as ferramentas, falta tudo isso. Você vai sempre ter um resultado diferente, né? Não tem jeito. Sim. Não, e quando a gente começa a falar em escalar, a gente aumenta o nível de desafio. Cara, se para você fazer um sistema simples, ele não vai ser tão traumático, mas você vai ter alguns desafios que você vai ter que trabalhar em cima deles. Agora imagina se você tem 200 aplicações. Você tem vários times. Se você não tiver padrão, se você não tiver amadurecimento em cima das ferramentas, você só vira uma bola de neve. Sim. E aí querer atacar, abraçar o mundo, não vai conseguir. Não vai rolar. E uma coisa que eu vejo que, assim, quando você pensa em investir em alguma coisa, o investimento, ele tem tempo. Não existe você colocar 9 mulheres para fazer um filho em um mês. O tempo, ele tem que ser feito de acordo com o que ele exige. E você precisa fazer um setup muito bem feito. Você precisa pensar, cara, cria um laboratório. Malha em cima daquilo ali, cria todas as suas alternativas, pense em todos os aspectos antes de você iniciar. Para iniciar, cara, projetinho piloto. Coloca um projetinho, vai adicionando outros projetos, e aí você vai... Bem, a estratégia que eu utilizo, coloco todos num padrão, coloco o mínimo e vou subindo de ponto em ponto. Porque, na minha singela opinião, se você faz isso num único projeto, depois, para colocar todos os outros, vai ser um problema. Porque assim, quando você está analisando todos os projetos para subir um próximo ponto, você pode falar assim, opa, da forma como eu tinha pensado, fica bom para 20 projetos, mas para os outros 30 aqui, quebrou minha vida. Bom. Repenso o processo, repenso o padrão, opa, agora ficou bom. Aplico para todos, próximo passo. Mas aí... Para os outros é meio complexo.
Sim, volta um pouquinho lá para aquela falta de padrão exatamente, que é estado da arte, não é uma ciência ainda. Então o negócio vai ser meio nas coxas por enquanto mesmo, até definir alguns padrões. E isso vai definir só com o tempo, não tem jeito, né? Então, realmente é uma situação complicada e escalar isso é muito difícil. Então, as empresas grandes se preparem, vocês vão ter dor de cabeça, viu? E o último. Sim, desculpa. Tem uma frase dele aqui que é muito boa. Every time somebody declares that adopting GitOps is an easy process, I always ask how promotion between different environments work in their case. And I always get different answers. Cara, isso é normal porque isso é espetacular. Eu falei isso lá no início. É arte, exatamente. É literalmente vamos aí. Cara, mas é complexo de você mudar isso. Não é tão simples. É difícil. Não. E o último tópico que ele fala aí, né, que é Getting GitOps buy-in is challenging. É uma verdade. Porém, eu discordo um pouco do approach que ele está falando aí, tá? Que ele fala que é difícil vender, que você acabou de vender o DevOps, aí agora você vai vender GitOps. Mas assim, se o DevOps já entregou valor, vai ser muito mais fácil vender o GitOps, porque você já tem um caso de sucesso. Se foi uma transição traumática, o DevOps, aí a situação é outra. Eu até concordo que pode ser difícil. Mas em algumas situações onde o DevOps traga muito valor realmente para a solução, cara, venda, porque você vai conseguir vender mole, entendeu? Cara, acho que o maior problema assim, de vender o GitOps é a parte de padronização da infraestrutura. Porque assim, hoje as pessoas de infraestrutura elas sabem como escrever scripts. Nunca, eu acho, na minha opinião, nunca teve aquele problema de escrever um script. Qual um sysadmin Linux, por exemplo, que nunca escreveu um shell script? O cara não vai conectar em 200 servidores e aplicar atualização, não vai fazer isso de uma forma manual. Ele está fazendo isso de uma forma diferente. Só que a forma de trabalho dele muda. Porque imagine, você precisa fazer uma alteração no servidor. Grandes casos, se você não tem o script, você conecta lá e faz, porque precisa ser feito naquela rápido. Cara, muda a forma, você vai ter que escrever agora no seu projetinho do Git e mandar aplicar. Né? E uma outra coisa que eu acho sensacional quando a gente começa a utilizar GitOps é de fazer aquela release noturna. Tá, cara? Sim. Porque é DSC, Desired State Configuration, que geralmente a gente utiliza quando a gente fala de GitOps. Então, por exemplo, escrevi uma role no Ansible para adicionar as public keys nos servidores, para dar permissão de acesso em alguns servidores, de desenvolvimento, de qualidade, o que for. Às vezes precisam de acesso. Se em algum momento alguém abre um chamado e fala assim, cara, eu preciso de um acesso no servidor Y, você vai lá e adiciona na mão. Meu script, quando você executa no final do dia, ele remove aquela permissão. Se não está no código, não pode estar no servidor. Então, se aquela configuração que você teve que fazer manualmente, se você não replicou para o código, chegar à noite ele vai remover. Bem, você sempre está com o que está, de fato, na fonte única. Em muitos casos você precisa fazer acesso manual e fazer uma alteração manual. Sim, cara, o mundo não é perfeito. E não tem como, às vezes, o processo de você rodar uma build, às vezes seu negócio é perder o dinheiro. SLA. O problema é você fazer a alteração e depois não aplicar aquilo no seu código. E depois executar para validar o que foi feito. E atualizar todos os seus ambientes. Imagina você escreve um código, não, agora eu tenho que aplicar em qualidade, tenho que testar tudo certinho, depois em produção. É o jeito certo? É. Mas quando a gente fala de erro em produção, o tempo não está a nosso favor. Né? Não, 10 segundos tá ferrado. Sim. Eu acho que é isso. Exato. O que vocês acharam? Deixa nos comentários. Vocês já estão utilizando o GitOps? O que vocês estão utilizando? Qual estratégia? Cara, esse aqui é um mundo.
E detalhe, não existe estratégia perfeita. Pode ser que seu colega está fazendo de uma forma que para você acha errado, mas para ele resolve o problema dele. É sempre importante entender todo o contexto antes de criticar. E cada situação é situação, né? Sim. Cara, aqui é negócio, se você instalar 2 Linux ao mesmo tempo em 2 máquinas diferentes, você sabe que os pacotes vão ser diferentes. Sim. Imagina você fazer isso todas as vezes que você vai instalar alguma coisa, você colocar todos os pacotes corretos. Se você rodar um apt-get update com segundos diferentes, pode ser que você tenha versões diferentes. Bem possível, é possível. É possível, não é bem possível, mas é possível. Isso é possível. Bem, deixe comentários aí, nossas redes sociais vão estar aí embaixo, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Se tiver sugestão, só entrar em contato também para outros tópicos e a gente vai se falando. Fui. Até mais. Até mais. Bye.